Olá a todos! Bom, na pergunta 11 é-nos dada uma função h definida por ramos, onde para x menor ou igual que 1, temos que a função h é definida por x mais x é elevado a x menos 1 e para o intervalo aberto de 1 a 4, temos que a função h de x é definida por raiz de x menos 1 a dividir por seno de x menos 1, onde lá está o domínio da função h é de menos infinito a 4. A pergunta 11.1 pede-nos para averiguar se a função h é contínua no ponto x igual a 1 e a pergunta 11.2 pede para mostrar que a função h tem uma assíntota horizontal e pede-nos a sua equação. Começando então para a pergunta 11.1. Ok? Isto é uma pergunta que sai sempre em exame nacional, pede-nos a continuidade num ponto, ok? Portanto, para a função ser contínua num determinado x, que neste caso é x igual a 1, então os limites laterais têm de ser iguais, ok? Ou seja, h será contínua em x igual a 1 se e só se, dois pontos, o limite, conforme x tende por valores inferiores a 1, de h de x igual ao limite, conforme x tende por valores superiores a 1, ok? E se isto for igual a h de 1, ok? Que isto terá de ser igual a uma constante k, onde k pertence aos reais, ok? Basicamente, esta é a definição de continuidade num ponto, ok? Bom, vamos começar então pelo que é mais fácil. Reparem que o limite conforme x tende por valores inferiores a 1, ok? Reparem que nesta parcela aqui é igual a h de 1, ok? Porque aqui temos um igual. Ou seja, se esta expressão é para valores de x inferiores ou iguais a 1, o que isso significa é que este limite aqui é igual a h de 1. Então vamos começar por aí, ok? Primeira parte, temos então que o limite, conforme x tende por valores inferiores a 1, da função h, é igual a h de 1, ok? Isto aqui então fica igual a, portanto fica 1 mais 1 vezes e dá e, ok? E elevado a 1 menos 1. Bom, isto fica 1 mais e elevado a 0. E elevado a 0 é 1, ok? E 1 mais 1 é 2. Ou seja, podemos concluir que o limite, conforme x tende por valores inferiores a 1 da função h, que por sua vez é igual a h de 1, então isto tudo é igual a 2, ok? Se este limite, conforme x tende por valores superiores de 1 da função h, for igual a 2, então sim, a função é contínua e tende para a ordenada 2. Se o outro limite, conforme x tende por valores positivos de 1, por valores superiores a 1, não for igual a 2, então a função não é contínua porque tende para um y diferente. Então vamos determinar esse limite, ok? Normalmente este limite é sempre o mais complicado, ok? Ou pelo menos é aquele limite que tem sempre uma indeterminação. Portanto, o limite, conforme x tende por valores superiores a 1, de h de x, que vai ser igual. Então, fica limite, conforme x tende por 1 mais, de raiz de x, menos 1, a dividir por seno de x menos 1. Ok? A primeira coisa a fazer sempre, nunca se esqueçam de fazer isto, é ver se o limite tem uma indeterminação. Ok? Bom, substituindo 1 dentro desta raiz, fica a raiz de 1. Raiz de 1 é 1 e 1 menos 1 é 0. Ok? Bom, no denominador temos seno de x menos 1. Substituindo então x por 1, fica seno de 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Seno de 0 é 0.
Então, temos sim uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Bom, normalmente, quando temos uma raiz, funciona aplicar o conjugado, ok? E se vocês repararem, aplicando o conjugado, ficava raiz de x menos 1 que multiplica a raiz de x mais 1. Ficando então raiz quadrada de x tudo ao quadrado menos 1 ao quadrado. Raiz de x tudo ao quadrado é x e 1 ao quadrado é 1. Então fica x menos 1 aqui em cima. Mas reparem, temos x menos 1 aqui em baixo, ok? Então é possível que talvez dê para aplicar o limite notável seno de x sobre x. Mas isso já vamos ver. Vamos então primeiro aplicar o conjugado e depois logo se vê, ok? Aplicando então o conjugado, portanto o limite conforme x tende por valores superiores a 1, de raiz de x menos 1, que multiplica por raiz de x mais 1, a dividir. E agora reparem, não podemos chegar aqui e multiplicar aqui em cima só porque sim, ok? Também temos que multiplicar em baixo, ok? Portanto, raiz de x mais 1. Mas temos também que colocar o seno, ok? Portanto, seno de x menos 1, ok? E aqui vou só colocar o parênteses um bocadinho mais aqui assim, ok? Reparem que é o seno que está a multiplicar esta parcela aqui, ok? Ou seja, se nós cortássemos isto aqui, porque isto aqui em cima é igual ao que está aqui em baixo, mantemos a igualdade do que está aqui, ok? Portanto, até aqui está tudo bem. Bom, isto aqui então é um caso notável, ok? Então fica o limite, conforme x tende por valores superiores a 1, de, tal como eu disse, raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Reparem, aqui é sempre esta parcela ao quadrado menos esta parcela ao quadrado. É o resultado do caso notável, ok? A dividir, e aqui vou colocar seno de x menos 1, ok? Porquê? Porque agora vou separar os limites, ok? Portanto, segundo uma das regras dos limites, eu posso separar diferentes limites pela multiplicação, ok? Mas reparem, isto que está aqui é igual a isto que multiplica por 1 sobre raiz de x mais 1. Ok? Portanto, o 1 multiplicava isto tudo, 1 menos isto dava isto, e a raiz de x mais 1 vezes seno de x menos 1 dá o que está aqui. Então está tudo correto aqui, ok? Portanto, esta separação está correta. E então, também posso separar os limites. Então isto vai ficar limite, conforme x tende por valores positivos de 1, de, reparem agora, esta raiz vai cortar com este 2, ok? E fica x, e 1 ao quadrado é 1. Então fica x menos 1 a dividir por seno de x menos 1. Vezes, ok? E agora reparem que já temos aqui aquele limite de seno de x sobre x, ok? Já está muito próximo, ok? Basta só fazer aqui um passo e já obtemos, ok? E agora multiplico pelo limite desta parcela aqui em separado, ok? Vezes o limite, conforme x tende por valores superiores a 1, de 1 sobre raiz de x mais 1. Ok? Bom, reparem, substituindo aqui o x por 1, fica raiz de 1, que é 1, 1 mais 1 é 2, e 1 sobre 2 é 1 meio. Então, esta parcela tende para 1 meio. Mas já que esta parcela está a multiplicar este limite, então o que vai sair daqui é que é 1 meio do limite. Ok? Só que antes de escrever limite, vou fazer outra coisa. Reparem que temos x menos 1 a dividir por seno de x menos 1. Só que eu quero ter aqui só x, aqui dentro, ok? Então eu vou fazer uma mudança de variável, ok? Portanto, mudança de variável, ok? E vou escrever aqui ao lado. Ok?
Bom, então eu vou dizer que a variável y é igual a x menos 1, ok? Então, o que acontece é que se x tende por valores superiores a 1, então isto implica que o y vai tender para quê? Reparem, se o x tende para valores superiores de 1, então 1 mais menos 1 dá 0 mais. Então o y tende para 0 mais. Ok? Ou seja, se x tende para 1, este valor aproxima-se de 0. Ok? E é então o que está aqui. Então o que vai sair daqui é que isto é igual ao limite conforme y tende por valores superiores a 0 de y, ok? Porque y é igual a x menos 1, y a dividir por seno de y, ok? Reparem, temos y sobre seno de y. Temos quase aquele limite, que é seno de y sobre y, conforme o y tende para 0, ok? Então aqui vamos aplicar a seguinte regra, ok? Então eu vou dizer que isto é igual a 1 meio do limite conforme y tende por valores superiores a 0, ok? Nunca se esqueçam de deixar aqui o y, ok? E agora vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer que isto é igual a 1 sobre seno de y sobre y. E reparem que é verdade. Porque este 1 é 1 sobre 1. Então se isto aqui é 1 a dividir por 1, este y multiplicava com o numerador e o seno de y com o denominador. E ficava y sobre seno de y, que é o que está aqui, ok? Portanto, se vocês quiserem trocar sempre o denominador com o numerador, podem fazer isto, ok? Com certeza existem diferentes formas de o fazer, ok? Mas esta é uma delas e vai ser a mais eficiente aqui. Porquê? Porque se nós estamos a calcular o limite desta parcela toda, reparem, o limite de 1 é 1. Então, calcular o limite disto é exatamente igual a calcular o limite somente disto. E depois relacionar o valor com este número aqui, ok? Então eu posso dizer que isto é igual a 1 meio vezes 1 a dividir pelo limite, ok? Portanto, o limite, conforme y tende para 0 mais de seno de y sobre y. E este é um limite notável. Ok? Eu aqui não vou escrever tudo, ok? LN é limite notável, ok? Na minha opinião, é estúpido escrever isto, ok? Penso que no exame nacional vocês tenham que o fazer, e mesmo nos vossos testes, porque senão são descontados. Se tem que ser, ok? Não vamos perder pontos desnecessariamente. Então, como vocês sabem, este limite dá 1, ok? Penso que também está no formulário do exame, então fica 1 meio vezes 1 a dividir por 1, ok? 1 a dividir por 1 é 1, então 1 meio vezes 1 dá 1 meio. E reparem, deu-nos 1 meio. E aqui em cima deu 2. Bom, então se esta definição é o que nos diz que necessariamente a função é contínua, mas estes valores têm que ser iguais. Mas reparem, 2 deles dão 2 e um deles dá 1 meio, ok? Então podemos concluir. Logo, H não é contínuo em x igual a 1, ok? Não é contínua em x igual a 1. Bom, na pergunta 11.2 pedem-nos para mostrar que H tem uma assíntota horizontal e pedem-nos então para determinar a sua equação. Bom, reparem, eles pedem-nos uma assíntota horizontal. Se é uma assíntota horizontal, o que isso significa é que é uma reta que tem declive zero, ou seja,
Uma reta horizontal não tem declive, ok? Não se esqueçam que uma assíntota é uma reta, ao fim do dia. Bom, a primeira coisa que temos que fazer para mostrar que h tem sim uma assíntota horizontal, ok? O primeiro passo é então mostrar que o declive desta assíntota é zero, ok? Só que agora temos que fazer a pergunta: em que ramo é que vamos procurar esta assíntota? Reparem que, quando nós queremos calcular uma assíntota, o x tende sempre para ou mais infinito ou menos infinito, ok? Mas se olharmos para o segundo ramo, vemos que o x vai de 1 a 4, ok? Nem tende para menos infinito, nem tende para mais infinito. O que isto significa é que não vamos pegar neste ramo, já que o x neste ramo não tende para nenhum dos lados, não tende nem para menos nem para mais infinito. Mas se olharmos para o primeiro ramo, reparem que dizem-nos que o x é menor ou igual a 1. Se o x é menor ou igual a 1, então este x, ou esta expressão, também está definida para menos infinito, ok? Ou seja, a função para menos infinito está bem definida. O que isto significa é que vamos calcular esta assíntota, vamos procurar esta assíntota na primeira expressão, no primeiro ramo, com o x a tender para menos infinito, ok? Reparem que não é para mais infinito, porque neste ramo o x não tende para mais infinito, ok? O x vai para menos infinito. Tenham sempre em atenção isso. Nós sabemos que o declive, ok? Nós sabemos que o declive é igual ao limite. Neste caso, o x tende para menos infinito, ok? Para menos infinito de h de x a dividir por x, ok? Existe uma demonstração para isto, ok? Tal como uma demonstração para o b, ou seja, para a ordenada na origem, ok? Mas vamos então tomar por certas estas definições, ok? Então vamos então substituir a função h. Portanto, o limite, conforme x tende para menos infinito, a função h é 1 mais x é elevado a x menos 1, ok? Eu aqui tinha x, mas estava errado, ok? Eu copiei mal do enunciado, é 1, ok? Mas na 11.1 não afeta em nada, ok? Porque o x também tendia para 1 e, portanto, aqui onde estava x ficava 1, ok? Portanto, aqui fica 1 mais x é elevado a x menos 1 a dividir pelo x, ok? Bom, eu aqui vou separar então pela soma, ok? O limite. Então isto fica o limite, conforme x tende para menos infinito, de 1 sobre x, mais o limite, conforme x tende para menos infinito, de x é elevado a x menos 1, ok? Portanto, x é elevado a x menos 1, a dividir por x, ok? Reparem que aqui fica 1 sobre menos infinito, 1 a dividir por menos infinito, ok? Isto tende para 0 menos, ok? Mas isto aqui também não importa o sinal, ok? Mas eu vou colocar na mesma. E aqui o x corta com o x do denominador, ok? E então o que sai daqui é que fica é elevado a menos infinito menos 1 é menos infinito, ok? E é elevado a menos infinito, se forem ver a expressão da exponencial, vão ver que para x igual a menos infinito, ou conforme o x se aproxima de menos infinito, esta expressão aproxima-se de 0 mais, ok? Mas aqui não é necessário colocar o mais, porque isto aqui é um declive, ok? Portanto, tende para 0. Ou seja, sai daqui que o declive da assíntota, se existir, terá de declive 0. Bom, em relação ao b, nós sabemos que o b é-nos dado pelo limite, conforme x tende para menos infinito, de h de x menos mx, ok? Mas nós sabemos que o m é igual a 0, ok? Por isso é que é sempre recomendado começar pelo declive, ok? Para quando estamos a determinar assíntotas. Então, se o m é 0, então esta parcela sai toda.
h de x menos 0 é h de x. Então isto fica o limite, conforme x tende para menos infinito, de h de x. Ok? De novo, x tende para menos infinito, temos que ir ao ramo apropriado, que é, lá está, este primeiro que temos vindo a trabalhar até agora. Ok? Então isto fica o limite, conforme x tende para menos infinito, de 1 mais e elevado a x menos 1. Ok? Reparem que temos aqui 1 mais, portanto posso tirar o 1 do limite. Limite de 1 é 1. Então isto é igual, e aqui deve um x, ok? Aqui deve um x a multiplicar. Então isto fica 1 mais limite, conforme x tende para menos infinito, ok? De x é elevado a x menos 1. E agora reparem, antes de passar para a indeterminação, ainda posso fazer mais uma coisa, ok? Porquê? Reparem que temos e elevado a x menos 1, ok? Bom, se é x menos 1, o que sai daqui é que e elevado a x menos 1 é a mesma coisa que termos e de x vezes e elevado a menos 1. Portanto, base igual, expoente diferente, deixamos a mesma base e somamos os expoentes, porque está a multiplicar, ok? Então reparem, isto é igual a isto, só que e elevado a menos 1 é uma constante. Então posso tirar isto para fora do limite, ok? Então isto fica 1 mais, agora e elevado a menos 1 vezes o limite, conforme x tende para menos infinito, de x é de x. Ok? Bom, e é agora que vamos avaliar a indeterminação. Porque e elevado a menos infinito tende para 0. Só que temos um x atrás. Então fica infinito vezes 0, que é uma indeterminação. Ok? Então temos infinito vezes 0 como indeterminação. E agora reparem. Primeira coisa que eu vou fazer, ok? E vocês já vão ver o porquê. Fica 1 mais 1 a dividir por e, ok? Portanto, e elevado a menos 1 é 1 sobre e, ok? E aqui vou multiplicar pelo limite, conforme x tende para menos infinito. Reparem, temos um infinito, ok? De x a dividir, e agora reparem, temos e de x. Se eu passar a dividir, tenho que manter esta igualdade. Então o que eu tenho que colocar aqui é e de menos x. Porque e de menos x, fazendo o inverso, é 1 sobre e de x. E o e de x passava outra vez cá para cima a multiplicar, ok? Produto dos extremos pelos meios, ok? Até posso mostrar aqui rapidamente, ok? Portanto, x a dividir por e de menos x é igual, reparem, x é dividir por x sobre 1, ok? X a dividir por 1 é x, e e de menos x é 1 sobre e de x. Produto dos extremos pelos meios, o e de x multiplica com o x, então fica x e de x, e o 1 multiplica com o 1, ok? Portanto, é a mesma coisa. E agora reparem, o que eu vou fazer aqui, e que vai praticamente resolver este limite, é, vou multiplicar por menos 1 dentro do limite. Só que eu não posso acrescentar um sinal negativo de qualquer forma, de qualquer maneira, ok? Tenho que o anular. De que forma? Vou multiplicar o limite cá fora por menos 1 e vou multiplicar lá dentro por menos 1. Porque menos com menos fica mais. E então mantenho a igualdade, ok? Então fica 1 menos 1 sobre e, limite, conforme o x tende para menos infinito, de menos x a dividir por e de menos x. E agora reparem, esta expressão é-nos familiar, ok? Até vou fazer aqui uma mudança de variável, ok? Para ficar ainda mais familiar, ok? Eu vou dizer que y é igual a menos x, ok? Portanto, se x tende para menos infinito, ok? Então o y tende para onde? Reparem, se o x for menos infinito,
menos com menos fica mais, ok? Então, o y vai tender para mais infinito. E o que sai daqui é que fica 1 menos 1 sobre e vezes o limite, conforme y tende para mais infinito de y a dividir por e de y. E reparem, isto é quase um limite notável, ok? Vocês sabem aqui o limite, que é o limite conforme x tende para mais infinito de e de x a dividir por x elevado a p, ok? Bom, este limite é praticamente isso. A única diferença é que temos o denominador e o numerador trocados. Bom, mas para isso, basta fazer a mesma regra que nós fizemos no exercício 11.1, ou seja, colocar 1 a dividir e depois trocamos um denominador com o numerador, ok? Como vocês podem ver, essa estratégia dá muito jeito para resolver este tipo de limites. Então fica 1 menos 1 sobre e vezes o limite, conforme o y tende para mais infinito, de 1 a dividir por e de y sobre y. Ok? E reparem, posso colocar somente aqui o limite, porque a única coisa que varia é o y, o 1 não varia. Então calcular o limite disto tudo é igual a calcular o limite só desta parte. Ok? Então isto é igual a 1 menos 1 sobre e, que multiplica 1 a dividir pelo limite, conforme o y tende para mais infinito, de e de y a dividir por y. Ok? E isto é outro limite notável. Ok? Portanto, LN, ok? Que significa limite notável. Bom, e como vocês sabem, e se não sabem, está no formulário, este limite dá mais infinito. Então isto fica 1 menos 1 sobre e, que multiplica 1 sobre mais infinito. Reparem, 1 sobre mais infinito tende para 0. E 0 vezes 1 sobre e é igual a 0. Ok? Então isto é tudo 0. Ok? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Bom, 1 menos 0 dá 1. Ok? Então concluímos que o b é igual a 1. Então reparem, se o declive é igual a 0 e se o b é igual a 1, então, concluindo, ok, y igual a 1 é a equação, e aqui vou colocar abreviado, é a equação da assíntota horizontal, ok? E esta é a solução. Bom malta, este é o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui e tiraram algum proveito deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like, de subscrever a minha página no YouTube, ativar as notificações para vocês terem a certeza de que quando eu lançar um vídeo, vocês não o perdem. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma observação a fazer, ou se então ao longo do vídeo tiveram alguma dúvida, estão 100% à vontade para deixar um comentário. No entanto, se vocês quiserem um serviço mais personalizado, um serviço mais virado para ti, para vocês, para as vossas dúvidas, eu estou a começar um serviço de explicações num site que é chamado de SuperProf. Vocês talvez já devem ter visto qualquer coisa aí, anúncios por exemplo no Instagram. Estou a experimentar essa plataforma, quero ver como é que tudo corre, portanto, se vocês quiserem dar uma olhada, está a passar aí no vosso ecrã um bocadinho do meu anúncio. Cliquem no link na descrição para vocês irem lá ao meu anúncio. A primeira aula é 100% gratuita, não é nada vinculativo, portanto vocês não perdem nada a ir lá. Marquem uma ação comigo, vamos trocar uma ideia, trago alguma dúvida se vocês quiserem, para terem uma ideia também da forma como eu explico, ok? Contudo, esta página no YouTube é mesmo para vos dar uma ideia da forma como eu explico. E posto isto, até um próximo vídeo.